Olá, meus queridos e minhas queridas, está começando mais um programa Espaço Saúde, feito com tanto carinho para você aí de casa. E hoje nós estamos numa data especial, porque esse é o último programa que eu estou gravando neste ano de 2014. Estamos encerrando esse ciclo do ano de 2014, um ano bastante intenso, bastante denso, com grandes acontecimentos, né, muitos eventos em nível mundial. E isso tudo deixa a gente feliz por estar fechando esse ciclo e esperançosos por começar um novo ciclo, um novo ano, cheio de esperanças, cheio de expectativas. E, sem dúvida alguma, desejamos que com muita saúde e muita paz. E hoje, por ser um programa pré-natal e que vocês vão estar assistindo na Semana do Natal, nós convidamos mais uma vez o nosso amigo Francisco Lobo, ele que é dirigente da Casa Espírita Maria Modesto Cravo, lá no Santo Antônio, na Rua das Cravinas, e o convidamos para falar sobre a vida, sobre um pouquinho de Jesus, né, que é o principal motivo dessa festa natalina. Lembrando também, gente, que o Natal, a comemoração do Natal, veio posterior à comemoração do nascimento de Jesus. Isso nos registros históricos a gente nota. E o seu Francisco, que sabe tudo, ele vai nos explicar um pouquinho mais. Muito obrigada, seu Francisco, mais uma vez, por sua presença, pela paciência de estar aqui aguardando o nosso estúdio. E hoje veio com a dona Aurinete, que é a presidente da USE, não é? Exatamente. Da União das Sociedades Espíritas, que está passeando pelo shopping Itapema Park Shopping, conhecendo, né, esse empreendimento, onde está localizado o estúdio. Obrigada. Obrigado também pelo convite Imagina. Que você está mais uma vez nos concedendo, para que através desse canal de comunicação da TV Guarujá possamos passar algumas informações sobre como o Espiritismo ele observa certos assuntos, estuda e divulga, e no caso específico sobre Jesus. É verdade, porque o Espiritismo, para quem professa a doutrina, para quem estuda, está muito presente no cotidiano nosso, né? E, seu Francisco, falando de Natal, né? Quem é Jesus? Bom, Jesus, para falarmos do Senhor Jesus, ele é o governador do nosso planeta, né? Ele é aquele que tem a responsabilidade das nossas vidas, a responsabilidade de nos encaminhar para a nossa evolução, né? É o Espírito mais puro que tocou essa Terra, esse planeta, né? Que veio nos trazer informações sobre um mundo espiritual, da qual ele chamava do Reino de Deus. Veio nos trazer informações de como é esse reino e que nós nos preparássemos para isso, né? Então Jesus, ele é a figura principal das nossas vidas, já que é ele que nos auxilia, em nome de Deus, a nossa caminhada aqui como espírito imortais que nós somos. E como reconhecê-lo como esse espírito mais evoluído e por que ele ocupa o papel, o posto de governador do nosso orbe? Então Jesus tem a incumbência do Criador, né, desse orbe, da qual ele dirige desde o começo, desde a sua formação, tá certo? E nós, espíritos, que nos encontramos nessa escola Terra para a nossa evolução. Todo o universo é habitado, todos os sistemas são habitados, e a Terra, ela é uma classificação que a Terra já está hoje, no seu final dessa classificação, que é de planeta de expiações e provas. Certo. Jesus, desde o início da vida desse planeta, que ele dirige, é responsável, e ele veio pessoalmente trazer a mensagem importantíssima, já que nós estávamos muito agarrados às coisas de um Deus material, né? Para nós termos a ideia, ele
depois de Moisés, que trouxe a palavra de um Deus único, e que nós conhecemos a história de Moisés, depois de 2000 anos de Moisés, chegou Jesus, veio pessoalmente, depois de 2000 anos, aonde já existia uma preparatória espiritual no planeta de um Deus único. E quando ele veio, a mensagem que ele trouxe, aproveitando o conhecimento já existente sobre Deus, mas de uma forma de interpretação errada, de um Deus vingativo, de um Deus de uma raça, de um Deus apenas de um povo, e veio, na realidade de Jesus, trazer uma mensagem que Deus é Pai de todos nós que somos seus filhos, que Deus é amor, que Deus não castiga ninguém, e que ele veio trazer a palavra que abalou todo o nosso planeta, que ainda abala, que é a palavra amor. Até então, era tudo na base do olho por olho, do medo, dentro do medo, do terrorismo, e Jesus veio trazer a mensagem que levantou a esperança das nossas almas, quando ele veio, através da sua mensagem, que está no Evangelho, a mensagem da esperança, né? Aonde ele disse que das ovelhas que o Pai havia confiado a ele, nenhuma ia se perder, nenhuma se perderá, né? Então a mensagem de Jesus, ela é a mensagem que veio derrubar todos os conceitos até então existentes. Interessante. Ô, seu Francisco, e como que o Espiritismo vê Jesus? O Espiritismo vê Jesus como seu guia e modelo da humanidade. Né? Então, tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec faz. Quem foi que Deus deu como exemplo, tá certo, para a humanidade? E responde Jesus. Então Jesus, ele na realidade é o nosso Salvador, que veio nos salvar, não no salvamento da forma que alguns religiosos, por questão de comodismo, desejam de salvar da seguinte forma: ele morreu na cruz e nossos pecados estão todos perdoados. Aí é fácil, né? Porque ele cumpriu a cota de todo mundo. De todo mundo, salvou a humanidade, estamos todos bem, podemos fazer o que bem entendermos e estamos salvos. Mas não é bem isso, né? Então, a mensagem não é essa. A mensagem não é essa, né? A mensagem de Jesus é a mensagem da realidade das leis da natureza. Por exemplo, quando ele disse que iria passar o céu, iria passar a terra, e suas palavras jamais iriam passar, ele estava sinalizando que o que ele disse são palavras que estão dentro das leis da natureza, que são leis imutáveis. Verdade. Então, por exemplo, há muitas pessoas que desde aquela época, acostumadas a pegar as coisas materiais, e aí aquilo que cometia indevidamente de errado contra as leis divinas, estava perdoado. Por exemplo, a questão do perdão. Sim. Uhum. Até então, ao perdão da forma que ele era, foi possível passar para aquele povo durante 2000 anos, é que a pessoa só poderia perdoar apenas 7 vezes. Sim. Pedro, judeu como Jesus, ele querendo ver dele como é que seria essa questão do perdão, segundo ele, indaga a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu próximo? 7 vezes? E ele disse: não, Pedro, não é 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, mudou o conceito do perdão de uma forma que as pessoas não querem aceitar. Outra coisa, era de costume... Ou seja, perdoar sempre, né? Porque perdoar infinitamente. 70 vezes 7, 490. São 490 vezes, quer dizer, de 7 para 490 vezes, não tem 1 a 2, 10 existências não consegue resolver isso. Era costume do povo judeu na época, de, quando queria se reconciliar com Deus, ele pegava uma oferenda, ia até o altar da sua sinagoga, deixava a sua oferenda e ali estava resolvido os seus problemas.
Jesus, sabedor disso, para poder mostrar que essa forma material não iria conseguir melhorar a condição da criatura, ele disse o seguinte, que quando fores levar a tua oferenda para o altar e lá te lembrares que tu tens alguma coisa contra teu irmão, deixa a tua oferenda de lado do altar, vai até o teu irmão, reconcilia-te com ele, conquista ele, e se assim conseguires, você volta e coloca a oferenda no altar. O que é que acontece com isso? Jesus estava sinalizando que não adianta fazermos oferendas para Deus se nós estamos presos através do ódio, da vingança, do não perdão. Só é saída até aquela pessoa que está lá com ódio também e com raiva. Até você conseguir fazer o trabalho de reconquistar através do perdão, até você voltar, pode durar alguns séculos para que isso possa ser resolvido. Nos tempos modernos, nós, seguindo essa mesma tradição judaica pela Igreja Católica, nós fomos acostumados a aprontar, e depois íamos ao nosso confessor, com todo respeito a quem faz isso, procurava o nosso confessor, o padre, nos confessava e ele dizia, faça isso, isso e isso, e teus pecados estarão perdoados. Aí nós saímos dali crente que estávamos zerados, os nossos pecados, continuávamos aprontando tudo de novo e assim ficava um círculo vicioso indo e voltando. Né? Então, Jesus mostra que a nossa ação, que na hora, quer dizer, nós somos acostumados a pegar uma cesta básica, a fazer isso, fazer aquilo, e o que é que acontece? Achando que diante das leis divinas estaremos redimidos. E que na realidade ele falou. Outra coisa que Jesus trouxe de mudança de interior, que é o real, para o exterior, é que era costume do povo judeu, Marina, as pessoas que quando iam comer, tinham que lavar as mãos. Porque Moisés, lá atrás, 2000 anos, viu que as mãos sujas na alimentação traziam muitas doenças. Certo. E Moisés aproveitou aquela falta de conhecimento sobre a sepsia e disse para as pessoas, Deus disse que para comer tem que lavar as mãos. Virou, na realidade, uma lei. Jesus vai almoçar na casa de um fariseu e quando chega lá com seus discípulos, eles vão comer e quando eles observam que eles não lavaram as mãos, disseram, olha aí, mestre, os teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. E a tradição diz que para lavar as mãos, para comer tem que lavar as mãos. E ele aproveitou e falou a realidade nossa de espíritos, quando ele disse que não é o que entra na boca do homem que deixa o homem imundo, mas sim o que sai da boca do homem. E o que sai da boca do homem sai do coração. Os crimes, as fornicações, as ofensas. Então Jesus estava nos dizendo que nada material, nada externo conseguirá, não vai promover nada. Agora a nossa mudança interior é que vai. Certo, é porque Jesus também falava muito por símbolos, né? São as parábolas. Nossa, seu Francisco, o papo vai longe, mas a gente vai dar um pequeno intervalinho e voltamos já já. Fica aí. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Voltamos a apresentar o programa Espaço Saúde especial de Natal. Já dei um título para o Espaço Saúde dessa semana. Especial de Natal, recebendo
o amigo Francisco Lobo, que está falando um pouquinho a respeito de Jesus, quem é Jesus, sua representatividade dentro da doutrina espírita. E a gente estava falando um monte de coisinhas agora no primeiro bloco, e continuando, o seu Francisco, nós encerramos o bloco falando que Jesus falava muito, sempre, aliás, por parábolas, por símbolos, né, para poder alcançar a linguagem do povo àquela época. Naquela época não tinha internet, não tinha Dr. Google, não tinha dicionário, né, a gente não tinha livros de história para consultar. Hoje é tudo muito mais simples e a gente tem uma gama de informações muito maior, não é verdade, São Francisco? Exatamente. Mas naquela época não. A linguagem oral era a responsável por passar a história. A informação histórica diz que Jesus nunca andou mais do que 300 quilômetros de raio do local que ele estava. Então, nesse círculo de 300 quilômetros de raio, ele conseguiu, sem nada de recursos materiais, fazer que a sua divulgação do seu evangelho chegasse até hoje nas nossas vidas. Ele é muito mais competente que meu Facebook, que só tem 500 curtidas ainda, mas a gente chega lá. Então, a questão do Senhor Jesus em nossas vidas, estamos agora com as vozes dos Espíritos, entendendo a grandeza desse Senhor Jesus, do seu perdão infinito e do seu amor infinito para todos nós. Muitos de nós ainda nos encontramos no conforto de entender a mensagem do Senhor, procurando muitas vezes religiões cristãs, mas para o cômodo nosso de achar, não estou salvo, porque eu doei, porque agora eu frequento. Você imagine vocês, por exemplo, aonde se prega, basta entrar nesta religião e que você estará salvo. O que é que acontece? A criatura, muitas pessoas, não são todas, já mataram, estupraram, já vitimaram com falsidade muitas criaturas, já prejudicaram muitas criaturas, e agora, na realidade, entrou naquela religião, pronto, e agora estou salvo. Jesus disse que o Pai não paga pelo Filho, que o Filho não paga pelo Pai, e que cada um responderá pelas suas obras. E que ninguém sairá aqui da terra sem pagar o último ceitil. Então, como é que uma criança, que com 6 meses de idade, seguindo a narrativa do Senhor Jesus, nasce com problemas, às vezes, gravíssimos, se não está pagando pelo Pai e está respondendo pelas suas obras? Que obras são essas? Que obras são essas? Só está com 6 meses, 1 ano de idade. A explicação para isso está na reencarnação. Agora, seu Francisco, o senhor falou, só cortando um pouquinho o seu pensamento, mas seguindo também ele. A pessoa entra, às vezes, numa religião, qualquer que seja, professa a religião, acha que só pelo fato de estar frequentando a igreja, a missa, o culto, o que seja, ou a palestra, no caso da espírita, cada um tem um nome, mas são todas as mesmas preleções, né? Há sempre um palestrante e há sempre o público para assistir, seja ela que nome tiver. E acha que só esse fato já está livre dos pecados, entre aspas, ou está perdoado das suas faltas, das suas falhas, principalmente das falhas morais, que é o que nos leva, o que nos move à busca da religião, não é verdade? Porque, veja bem, São Francisco, a gente tem consciência, é a consciência que nos alerta, né? E fala, não, gente, vamos, para a gente ter saúde, bem-estar, não basta só tomar remédio, só frequentar, fazer exercício físico, só ir ao médico. A gente precisa ter uma serenidade também espiritual. E, no caso aí da igreja, ajuda muito. A gente professar uma religião ajuda muito. Mas não é bem assim, não é sob a ótica da doutrina. Por aqueles que, na realidade, pensam dessa forma. É verdade. Porque nós temos muitos materialistas que não creem em Deus e são verdadeiros cristãos. É verdade. E nós temos muitos cristãos que são materialistas. Exato. Né? Então, de pessoa para pessoa. Jesus, por exemplo, nessa questão, ele, atendendo um centurião romano,
que era um representante de Roma. O que acontece? Jesus conseguiu manter o diálogo com ele, em respeito a ele. Ele queria apenas que Jesus fosse até a casa dele para curar um servo que estava doente. E esse romano falou assim para Jesus, que nem ele, nem a casa dele era digno da presença de Jesus lá. Que como ele, que era militar, dava as ordens, e as ordens eram cumpridas, bastava Jesus dali dar uma ordem que seu servo na sua casa estaria curado. Jesus na frente dos discípulos, na frente de todo aquele povo que estava ao lado dele, que ele havia acabado de descer do monte onde ele disse o canto maior de esperança que soprou para a humanidade. Jesus disse para aquele centurião em voz alta que ele nunca tinha visto tamanha fé em toda Israel. Quer dizer, ele elegeu aquele centurião romano que acreditava em vários deuses, que ele nunca havia nunca viu tanta fé num ser humano, com menos discípulos estavam ali presentes. Ele foi a maior fé que ele viu, foi daquele centurião romano, e disse: vai para a tua casa que teu servo estará curado. As religiões são muito importantes, porque todas elas nos ligam a Deus e todas falam de Jesus. A maneira que algumas pessoas, ou de alguns que representam essas religiões, é que fazem com que as pessoas, por exemplo, nós temos hoje em dia algumas igrejas chamando as criaturas e oferecendo só o dia de amanhã. É verdade. Então, um exemplo, digo sempre, hoje vende 10 laranjas, você entrar aqui, daqui a um mês você está vendendo uma carreta de laranja, oferecendo pessoas que contam que era pobre e ficou rico, e só pensa na informação, no material. E Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. As pessoas entenderem. Nós vemos o contato de Jesus com os desgraçados, com os sofredores. Nós vemos o diálogo dele com a ex-prostituta. Nós vemos o diálogo dele com o chefe dos cobradores dos impostos, que era a pessoa mais detestável daquele local, que era Zaqueu. E ele vai comer na casa de Zaqueu e salva aquela criatura. Então Jesus veio para os doentes, veio para aqueles Jesus disse que vinde a mim como estais. Não é preciso você estar, se você está doente, como você pode querer ficar bom para ir a Jesus se você está doente? A mensagem de Jesus é uma mensagem do canto de esperança, que não está presa a religiões nenhuma. O Evangelho do Cristo, por exemplo, há muitas religiões que não pregam o Evangelho. Quem mais entendeu o Evangelho e a mensagem de Jesus, que é pouco estudado pelas religiões cristãs, se chama Paulo de Tarso. Paulo entendeu a mensagem do Cristo. Se eu tiver a língua dos homens, se eu tiver fé de transportar montanhas, se eu tiver o dom da mediunidade de profecia, e eu não tiver amor, nada disso valerá. E Jesus disse, e Paulo diz, que fora da caridade não há salvação. Não é fora da fé que há salvação. A fé, ela nos move, mas a mensagem de Jesus é de auxiliar aqueles que sofrem. E a sua mudança interior. A reforma íntima, a né, reforma que a gente íntima, né? A mensagem do Cristo não é externa, mas a mensagem do Cristo é para nós que somos espíritos. Nos pregaram durante tantos séculos um diabo, um inferno, e nos pregaram também um céu, aonde nós iríamos ficar o tempo todo num lado bom, que seria o céu, comendo uva e adorando a Deus, comendo uva e adorando a Deus eternamente. E do lado, que tédio. E do outro lado, ele disse, ensinar a gente do inferno, aonde ficaríamos lá no fogo. Já imaginou, vocês que estão me ouvindo agora, uma mãe nesse Natal, que tem 5, 6 filhos, que tem um filho preso, porque ele errou e está pagando pelas suas responsabilidades. Já imaginaram os senhores, uma mãe nesse Natal,
com a sua família, a sua ceia de Natal, e um filho preso, aonde estará o coração dela? É, muita dor. Então, meus irmãos, a mensagem de Jesus é uma mensagem que veio para nós nos aproximarmos do próximo. Jesus nos disse que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é o próximo como a nós mesmos. Vocês imaginem, estamos nesse ano de 2014 e tem religiões brigando, dizendo que você não faz parte dessa casta, então você morra, você não terá assistência. Religiões que brigam e matam entre eles em nome de Jesus. Para nós encerrarmos essa parte, só para os senhores terem uma ideia, levando com o evangelho do Cristo na mão, a Igreja Católica, nas guerras santas, mataram milhares de pessoas em nome de Jesus. Houve uma época mais próxima, que foi a época do sangue da Igreja Católica, aonde eles criaram uma tal de Santa Inquisição. Para os senhores terem uma ideia, a Santa Inquisição matou mais gente do que a nossa Primeira e Segunda Guerra Mundial, em nome de Jesus, porque não era cristão. A mensagem de Jesus é uma mensagem que nos eleva, que sai desse conceito humano de religiões e passamos a ter um amor a Deus, aonde Ele nos dá todas as condições. Nesse Natal agora, eu queria aproveitar essa mensagem, Marina, para dizer o seguinte: estão fazendo de tudo para que Jesus saia de cena. Eles criaram, porque Jesus teve seu nascimento, a sua vida e a sua morte registrada nos anais da história do mundo. Pois eles estão fazendo de tudo para poder tirar a mensagem do Cristo e colocar a mensagem de Papai Noel, que nunca existiu. Então o Natal, na realidade, as pessoas dizem que é o Natal de Papai Noel. Esse senhor nunca existiu. Uma preocupação. Mas para o mercado, esse senhor que dá dinheiro. Exato. Uma preocupação de então, os presentes. Os presentes nos levam, sabe o quê, meus irmãos? É o egoísmo. Enquanto Jesus, a mensagem dele é inversa dessa parte. Exato. A mensagem do Cristo é do mais forte auxiliar o mais fraco. Então, nesse Natal, falem de Jesus, da sua importância. Na internet, o nome mais procurado no planeta na internet é Jesus. Então, falemos do Senhor, da sua mensagem, do amor que Ele tem sobre todos nós. Papai Noel não existe. Não falemos do Natal de Papai Noel, mas o Natal do nascimento do Salvador das nossas vidas, que veio pessoalmente ao nosso planeta nos socorrer em nome de Deus. Nossa, São Francisco, estou sem palavras, porque realmente era tudo que eu esperava nesse programa de Natal, que a gente lembrasse não apenas da figura de Jesus, mas principal e essencialmente do seu legado. Né? E é isso que o senhor falou, vamos nos motivar a falar de Jesus, porque a gente vai falando, a gente vai lembrando, a gente vai buscando informação, a gente vai até a internet, vamos ver como é que surgiu o presépio, vamos ver. O presépio quem criou foi Francisco de Assis. São Francisco de Assis, foi ele que nos trouxe, foi ele que criou o primeiro presépio para lembrarmos a passagem fundamental do nascimento de Jesus. Olha que legal, né? Quem foram os reis magos? Por que aquelas ofertas? Registros históricos, mas que muitas vezes a gente desconhece e fica só entendendo sob o prisma da igreja, né? Da igreja, qualquer igreja, que é aquela que a gente frequenta. São Francisco, mais uma vez, muito obrigada. Né? Ano que vem o senhor está com a agenda já marcada periodicamente para fazer sua participação no programa. Estaremos aqui com alegria. Desejo a todos vocês que estão em casa um Feliz Natal com Jesus, que possamos estar com as nossas famílias, que a família é a célula mais importante de uma sociedade, e que possamos orar ao Senhor Jesus, agradecendo estarmos com as nossas famílias e que Ele abençoe a todos nós. Essa
desejo a todos um Feliz Natal. E eu pego carona aqui na mensagem de São Francisco, lembrando de uma passagem que Jesus disse, pedis e obtereis, né? Vamos fazer os nossos pedidos. Não esqueçamos dos nossos agradecimentos pelo ano maravilhoso que nós tivemos, pela saúde e por todas as oportunidades que nos abrem, né? As portas. Gente, muito obrigada por sua audiência. Até já, até semana que vem, até a próxima semana, aliás, quando a gente vai voltar com um novo programa, com novas pautas, com novos formatos. Muita alegria para você em casa nesse Natal e bom ano novo também, com muita saúde e prosperidade. Paz e luz. Beijo.